Olá, alunos do sétimo ano, professor Esquilace, tudo bem? Então é o seguinte, gente, a gente vai trabalhar com vídeos, tá? Vídeos prontos, né? Porque traz mais segurança para todo mundo e também facilita todo mundo ter acesso ao material, tá? Por quê? Porque você pode assistir esse vídeo quando você quiser e quando você puder e quantas vezes quiser também, né? Mas o primeiro vídeo, né, ele sempre vai ser colocado aqui naquele horário que a gente tinha os encontros dos Meets. Nesse horário eu vou disponibilizar o vídeo. A partir desse momento você pode assistir nesse horário, né, para o sétimo A e o B, toda quinta às 8h30 da manhã, e no caso do sétimo C e D, a quinta às 3 da tarde. Então é o horário que o vídeo vai ser disponibilizado, que a gente chama de estreia lá no YouTube. Né? A partir dali você pode acessar esse vídeo quantas vezes você quiser, é só ter o link que eu enviei para vocês. Então, lembrando, vocês vão fazer atividade no caderno, vai enviar por foto para o e-mail ou vai postar no GSA, num desses dois e-mails aqui. Se você não tem como fazer isso, faça no caderno, deixe as atividades no caderno e depois a gente vai ver quando voltarem as aulas. Tudo bem? Então vamos começar. Então, essa segunda aula aqui, na verdade, eu já dei essa aula, na verdade, tiramos as dúvidas, né, com algumas pessoas que estavam presentes, e agora, gravando a aula, mais pessoas vão ter acesso a esse material. Então, vamos ver o que são transformações químicas, tá? Então, a gente já tinha visto, né, a maior parte dos materiais que a gente encontra na natureza, a gente diz que é uma mistura de substâncias puras, como, por exemplo, o bronze, que é uma mistura de cobre e estanho. E uma das características das misturas é que as substâncias que as compõem continuam com aquelas mesmas propriedades específicas que elas já tinham antes mesmo delas serem misturadas. Então, no caso do exemplo dado aqui, se usarmos um método adequado, a gente consegue separar o cobre e o estanho, que fazem parte do bronze. Então, essas duas substâncias, elas vão manter as propriedades que elas tinham antes de serem misturadas. No entanto, na natureza, também existem casos de substâncias que, quando colocadas juntas às outras, elas vão sofrer transformações e, dessa forma, vão dar origem a novas substâncias. Nesse caso, dizemos que a matéria sofreu, então, uma transformação química ou que ocorreu uma reação química. E só para lembrar, eu não falei, eu estou lendo esse texto com vocês para ensinar vocês como se faz a leitura do texto. Aquilo que eu coloquei, a gente lê o texto, a gente entende o texto para refletir sobre o texto para poder responder as questões que são feitas. Tá? É uma maneira mais fácil que facilita o aprendizado, ou seja, uma leitura adequada do texto, entendendo e podendo refletir e depois então responder qualquer questão que fosse feita sobre ele. Então, continuando como nós vimos. Então, essa matéria ela vai sofrer uma transformação química ou uma reação química. E como é que é isso? Vamos ver aqui. Um exemplo cotidiano, né, um exemplo de todo dia, que permite entender a ocorrência de uma transformação química, é, por exemplo, a preparação de um bolo. Para preparar um bolo, são necessários vários ingredientes, como os ovos, o leite, a farinha de trigo, fermento e açúcar. Depois que eles são misturados e são levados ao forno, eles vão produzir um material com características diferentes daquelas dos componentes iniciais. Você não consegue mais separar a farinha, o açúcar, o ovo. Ficou tudo uma coisa só, porque houve uma transformação química, ocorreu uma reação química. Tá? Outro exemplo, a ferrugem que se forma em objetos de ferro é um resultado de uma transformação química. Então, nessa transformação, o metal, que é sólido, com aspecto resistente e brilhante, ele vai ficar poroso, frágil e fosco, como a imagem abaixo aí do cadeado.
Isso ocorre porque o gás oxigênio, que é o gás que está presente no ar, no atmosférico, ele vai reagir com o ferro na presença da água e vai transformá-lo. Então, na transformação química, além desse texto aqui, está aqui ó, um cadeado novo e um cadeado velho que enferrujou. Então, nessa transformação química, em que ocorre entre o ferro e o gás oxigênio, na presença da água, há a formação de novas substâncias. Então, na fotografia A, tem um cadeado novo com aspecto brilhante, e já na fotografia B, tem um cadeado enferrujado, porque houve formação de óxido de ferro. E a gente pode representar essa transformação química da seguinte maneira: eu tenho de um lado o ferro, né, que é o cadeado, e o gás oxigênio. Quando o gás oxigênio reage com o ferro, vai ocorrer a formação dos óxidos de ferro, que é a ferrugem. Então, o ferro e o gás oxigênio, que é o que começa, vamos dizer, a transformação química, eles são chamados de reagentes. E aquilo que é o resultado final, a gente chama de produtos. Então, está aqui. Nas transformações químicas, chamamos de reagentes as substâncias iniciais e de produtos as substâncias finais. Então, e a gente tem algumas evidências de que ocorreram essas transformações químicas, né? Então, para verificar se a transformação química ocorreu, a gente pode observar algumas evidências. O que é evidência? É um indício, uma indicação de que algo aconteceu. No exemplo da formação de ferrugem, a evidência de que houve uma transformação química é a mudança na cor e na textura do material. O metal brilhante e resistente ficou fosco, avermelhado e frágil. Outras evidências que também indicam uma transformação química, como a produção de luz, a formação de gás ou de sólido, a formação de fumaça, a produção de calor, ou o resfriamento e a mudança da cor. Então, várias dessas evidências podem se apresentar em uma mesma transformação. Vamos ver alguns exemplos aqui, algumas situações que é possível perceber. Por exemplo, no caso de produção de luz e calor. Um exemplo de produção de luz e de calor como evidência de uma transformação química ocorre no fogão a gás. Quando o gás de cozinha entra em contato com o gás oxigênio presente no ar, uma faísca elétrica ou calor de um palito de fósforo aceso pode desencadear uma combustão, que é uma reação química. A queima do gás de cozinha produz uma chama que vai emitir luz e calor. Então, a produção de luz e de calor durante a queima do gás da cozinha, como está mostrando a figura aí, é uma evidência de transformação química. E uma coisa curiosa que eu falei quando eu dei essa aula aqui para quem estava presente lá naquele Meet, é que o gás, se você chega em casa, vamos dizer que você saiu com a família toda, né? Não é para sair nessa época de pandemia, mas vamos supor, na época que podia, né? Ou quando voltar a poder a sair. Você saiu, quando você volta, abre a porta da casa, aí sente um cheiro muito forte de gás. O que você tem que fazer? A primeira coisa é não acender a luz. Tá? Você tem que abrir a porta, o pessoal fica lá fora, o pai ou a mãe entra, o responsável entra, abre a janela, né, e vai lá e desliga o gás rapidamente. Tá? Porque aí desliga o gás, abre as janelas, e para quê? Para esse gás ir embora. Por que eu não podia acender a luz? Porque quando a pessoa chega em casa, e já aconteceram muitos acidentes assim, as pessoas saem, quando chegam em casa, houve vazamento de gás. A pessoa abre a porta e sente o cheiro de gás. A hora que ela acende a luz, você já deve ter percebido, às vezes, no interruptor, que está escuro, você aperta o botão, dentro da tomada aparece um clarão. E esse clarão é uma faísca. E se tem gás vazando na casa, essa faísca já é o suficiente para ocasionar uma combustão e que pode ocorrer a explosão dentro da casa. Já aconteceram acidentes assim. Então, muito cuidado na hora que chegar em casa, se estiver cheirando gás, não acende a luz, abre a porta, vai lá, desliga o gás e abre as janelas, certo? Formação de sólido, outra evidência de transformação química.
Olha que interessante, isso aqui a gente vê muito em filme, né? Uma das técnicas usadas pela polícia para identificar impressões digitais em objetos baseia-se na formação de um sólido branco, chamado cloreto de prata. A transformação química que resulta na formação do cloreto de prata envolve dois reagentes: o cloreto de sódio, e ele é incolor e está presente no suor, inclusive na ponta dos dedos, e o nitrato de prata, que é um líquido também incolor, e que esse nitrato de prata ele é borrifado nos objetos, que em contato com o calor da digital, da ponta do dedo, né, vai formar o cloreto de prata. E aí você tem lá, como tem na imagem do lado aí, a apresentação do da digital da pessoa. E aí, com essa digital identificada pelo computador, você identifica quem foi. Tá? Outro aspecto, outra evidência, é a mudança de coloração. O escurecimento de certas frutas, quando são cortadas, é uma evidência de transformação química que acontece entre alguns componentes da fruta e o gás oxigênio que está presente no ar atmosférico. Quando a gente corta uma maçã, por exemplo, após algum tempo, a gente vai observar a mudança na sua coloração. Se alguém já levou para casa, para a escola, ou para outro lugar, maçã picada dentro de um potinho, quando você chegou lá, a maçã estava escurecida, que nem a gente está vendo aqui nessa imagem, porque houve essa reação, né, de componentes da fruta com o gás oxigênio. E quanto maior o tempo de exposição da parte interna da fruta ao ar, maior vai ser o escurecimento. Outra característica, liberação de gás. Quando a gente adiciona uma pastilha efervescente a um copo com água, a gente pode observar a liberação de gás em forma de bolhas, como evidência de uma transformação química. Essas bolhas formadas são produto da reação do material de que é feita a pastilha com a água. Tá liberando gás, então. Outro tipo, mudança de odor, ou seja, mudança de cheiro. Os restos de alimentos jogados fora vão aos poucos exalando um odor que é característico, que é uma evidência de que aconteceram ali transformações químicas. Essas alterações, como a liberação de substâncias com odores característicos, ocorrem pela ação dos micro-organismos que fazem a decomposição desses alimentos. Então, o alimento com cheiro estranho é um indício de que começou uma decomposição. Então, houve uma reação química ali, né, uma transformação química, e esse alimento agora não está mais adequado para o consumo. E essas transformações químicas, elas podem ser mais lentas ou mais rápidas. Então, algumas transformações químicas, como a queima de gasolina, ocorrem rapidamente. Outras, como a que ocorre com o ferro e o gás oxigênio, que produziu a ferrugem, lá no exemplo que nós vimos do cadeado, acontece de forma mais lenta. Então, é possível indicar como a quantidade de reagentes e de produtos de uma transformação química ela varia no tempo por meio de uma grandeza chamada rapidez ou velocidade. Então, a gente pode medir essa rapidez de uma transformação química verificando a quantidade de produto que se forma por minuto ou a quantidade de um reagente que é consumida por minuto. Então, as transformações químicas que ocorrem nos alimentos e os métodos que podem ser usados para conservá-los adequadamente para o consumo por mais tempo nos indicam que é possível variar a velocidade com que os alimentos se degradam. Por outro lado, há situações nas quais seria importante aumentar a rapidez da transformação química. Olha que exemplo interessante. É o caso do catalisador acoplado ao escapamento dos veículos, como tem na imagem aí embaixo. Então, nesse escapamento, os gases tóxicos liberados após a queima incompleta do combustível lá no motor são transformados em gases não tóxicos rapidamente. Em condições normais, essa transformação química iria ocorrer de maneira muito lenta. Então, ó, vamos entender aqui: nós temos um carro, o motor, os gases tóxicos produzidos é jogado no escapamento para sair. Só que aqui nós temos um catalisador, tá?
Então, ele tem um suporte, que é na forma de uma colmeia, que nem nós estamos vendo aqui, ó, que é revestido de um material cerâmico. Então, o esquema de localização do catalisador... Ah, tá, é aqui. Esse aqui é um esquema de onde fica o catalisador. Então, os gases tóxicos que vêm do motor, por exemplo, monóxido de carbono, isso aqui é um hidrocarboneto e o óxido de nitrogênio, eles entram aqui, passam por toda essa estrutura e vão ficando, ó. A estrutura de colmeia, ela contém substâncias que reagem aos gases do motor e vai transformar eles em gases não tóxicos. Então, até que entra esses 3 gases tóxicos e sai o gás carbônico, que não é tóxico, a água, né? Por isso que às vezes no escapamento fica pingando água, e esse nitrogênio aqui. Então, é um processo onde transforma gases tóxicos em gases não tóxicos, certo? Agora, fatores que alteram essa velocidade das transformações químicas. Então, de acordo com o que com o que estudamos, né, sobre o caso da conservação dos alimentos ali, há fatores que podem retardar ou acelerar a rapidez com que uma transformação química acontece. Então, é possível verificar o aumento ou a redução da velocidade de uma transformação química por meio de algumas evidências. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos de transformações químicas nas quais podemos perceber essas alterações, com o aumento da quantidade de reagentes. Então, nós temos aqui um carvão em brasa que vai ter um churrasco, vamos dizer assim. Então, quando a gente abana o carvão em brasa, ele se torna mais incandescente, quer dizer, o fogo aumenta. Por quê? Pois estamos aumentando a quantidade de ar, ou seja, a quantidade de gás oxigênio disponível então para a queima do carvão. Então, o aumento dessa incandescência é uma evidência do aumento da velocidade da transformação química. Então, repara, aqui está antes de abanar, aqui está depois. Então, forneceu mais oxigênio que estava presente no ar, e aí a combustão ocorre melhor. Outro exemplo, elevação da temperatura. Exemplos cotidianos podem evidenciar que quanto maior a temperatura, maior é a velocidade da reação. Os alimentos armazenados fora da geladeira eles vão estragar mais rapidamente do que aqueles conservados dentro dela, porque fora da geladeira a temperatura é maior e dentro ela é menor, então vai conservar mais. Os alimentos, quando são cozidos na panela de pressão, lá dentro ela vai alcançar temperaturas mais elevadas do que panelas comuns. Então eles vão ficar prontos mais rapidamente que os alimentos cozidos nessas panelas comuns, tá? Outro exemplo, o aumento da superfície de contato. O aumento da velocidade de transformação química, que é ocasionado pelo aumento da superfície de contato, é bastante comum em situações do dia a dia. É o que acontece, por exemplo, com o cozimento de uma batata inglesa inteira e o cozimento de uma batata inglesa de igual massa, né, que em ciências é massa, né, mas é como se fosse o peso, tivesse o mesmo peso, mas a gente diz igual massa, mas cortado em cubos pequenos. Então, nesse caso, a batata inglesa cortada em cubos, ela vai cozinhar mais rápido. Por quê? Porque ela tem mais superfície de contato, a superfície de contato é maior. Então, se você tem lá 4 batatas, você só tira a casca e põe para cozinhar, vai demorar mais tempo se você pegasse essas 4 batatas, cortasse elas em 4 partes, por exemplo. Ou quanto mais você cortar, mais rápido vai ser o cozimento. Tá? Outro exemplo, se nós pegarmos 2 comprimidos efervescentes de igual massa, ou seja, eles são iguaizinhos, só que um está inteiro e o outro ele foi fragmentado. O que é? Ele, vamos dizer, amassou ele até virar um pozinho. E aí você pega 2 copos com água. Então é possível observar que eles terminarão a transformação química em tempos diferentes. A transformação que envolve o comprimido, que foi fragmentado, será bem mais rápida. Por quê? Porque ao fragmentar o comprimido, há mais partes em contato com a água. Isso é, a superfície de contato com o comprimido, com a água, é maior, diferente daquele que é o comprimido inteiro. Então, um prego e um pedaço de palha da mesma massa deixados no mesmo ambiente úmido vão enferrujar. Só que a velocidade com que a palha de aço vai enferrujar é maior. Por quê? Porque ela tem uma maior superfície de contato com a atmosfera. E esses catalisadores, né, falando mais deles agora,
como a gente viu lá, né, no caso do escapamento do carro, em algumas reações químicas, os produtos eles levam muito tempo para serem formados. Na indústria química, então, para aumentar essa velocidade de reação, são utilizados compostos chamados de catalisadores. Os catalisadores têm uma característica interessante. A presença deles aumenta a velocidade da transformação química, mas eles não são consumidos nela, ou seja, eles não participam como reagente na transformação. Então, a reação entre os gases hidrogênio e oxigênio para formar água, por exemplo, ele é muito lenta. Só que na presença de platina, um metal, essa transformação química é acelerada. Então, a platina ela vai atuar nessa transformação química como um catalisador. Nos seres vivos, muitas transformações químicas ocorrem na presença de catalisadores orgânicos e proteicos, são as enzimas. Então, no nosso corpo, nesse exato momento, estão ocorrendo milhares e milhares de reações químicas e várias enzimas estão ajudando a acelerar esse processo na forma de catalisadores. Então, exemplo desse tipo de transformação ocorre no processo da digestão. Na boca, por exemplo, a amilase salivar ela participa da transformação do amido em maltose. O que é isso? O amido é uma proteína, desculpa, é um carboidrato grande e ele tem que ser quebrado em pedaços menores, né, para depois chegar no intestino e passar para o sangue. Se chegar lá na forma de amido, não vai passar para o sangue, então ele tem que ser quebrado. E esse amido ele é quebrado em pedaços menores, chamados de maltose. E quem faz isso é essa enzima, a amilase salivar. No estômago também tem a pepsina, que ela participa da transformação das proteínas em aminoácido. Proteína é o outro nutriente. Se a proteína chegar no intestino do tamanho que entrou quando a gente mastigou, vai passar reto, vai sair nas fezes. A gente não vai aproveitar esse nutriente. Para aproveitar esse nutriente, a pepsina que tem lá no estômago vai quebrar essa proteína em pedaços menores, chamados aminoácidos, que aí sim, chegando no intestino, conseguem passar pela parede do intestino e ir para o sangue. E aí é distribuído para o corpo inteiro, chegando em todas as células. Tá? Então é isso, gente. Era isso que eu queria passar para vocês, que a gente já teve essa aula. Lembrando que as atividades que forem passadas, eu vou tentar mandar umas atividades no Google Forms para vocês irem treinando, tá? Mas eu mostrei como é que a gente lê para poder entender o texto e aí poder responder ele. Tá? Então, essa aqui foi a videoaula 2 e até a próxima, então. Um abraço.